Olá, meus amigos e amigas, Paulinho Lamana na área, seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer estar juntinho de vocês. Valeu para você que já compartilhou, favoritou, se inscreveu no canal e comentou. O troféu joinha é seu, valeu demais. Não se esqueçam, o ano que vem, dia 1º de fevereiro, começa um novo treinamento, é o primeiro de 2016. Então, não perca tempo, se você já está decidido, tem curiosidade pelo menos em conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, vai lá no meu site www.paulinholamana.com, tem uns detalhes ali, você vai ter que deixar o seu nome, seu e-mail, confirmar seu e-mail, tem tudo explicando ali. E aí você vai ter acesso aos detalhes do treinamento, conteúdo programático, a forma como eu trabalho, valores, condições comerciais, aquelas coisas todas que é importante saber antes de fechar algum negócio, tá? Então vai lá, e vai ser um prazer imenso poder explicar para você a minha visão, como eu enxergo o mercado. E olha, acredite, pode fazer total diferença entre você simplesmente continuar ou fazer a coisa do jeito certo. Legal? Vamos lá. Ó, o meu amigo Rafael Ribeiro, de São Luís, no Maranhão, de 27 anos, ele fala algumas coisas aqui que, entre outras, entre tantas, que ele colocou dinheiro numa corretora, mas ele não se preocupou com a certificação, etc e tal. Só que no final, e aí o dinheiro dele ficou congelado, não consegue sacar, aquelas coisas todas. Isso faz tempo já esse e-mail. Bom, queria restringir mais meu tempo na operação, essa é a pergunta objetiva, das 9 às 13 horas. Mas para isso ele tem que usar outra estratégia, porque ele estava usando aquilo que eu tinha falado, estava usando o Ishimoku, seguidor de tendência, tabela de semanal, ele fala, descreve as operações dele, mas no final ele fala o seguinte, que está querendo trabalhar em cima de price action. Mas qual time frame você me indica para trabalhar apenas essa quantidade de horas, ou seja, das 9 às 13 horas? Um tempo de 4 horas para cima ou um tempo menor, tipo 5 minutos? Cara, dentro do price action, você tem muitas situações diferentes. E você pode encaixar todas elas de acordo com o momento que o mercado está te apresentando. Eu diria que dentro desse intervalo das 9 às 13, a sugestão é que você comece, por exemplo, com períodos de 1 hora, time frame de 1 hora. Analisa, vai entendendo como o mercado funciona, não vai sapecando ordem de uma vez só. Gente, é um erro tremendo. O cara já, vou para 1 hora. Pum, pá. Não, entende como funciona. O mercado não vai acabar amanhã. Se precisar, passa lá uma semana estudando a movimentação daquele par dentro daquele time frame, para que quando você abrir a operação, ficar posicionado 10, 15 minutos e fazer o seu resultado. É muito mais interessante você estudar mais e ficar menos posicionado do que estudar quase nada e ficar posicionado ali, sabe, aquele consumo psicológico, físico às vezes, né, inclusive, de agora vai, e aquela torcida que não dá certo. Independentemente do time frame que você analisar. Eu estava conversando hoje com um aluno meu, lá de Portugal, José, ele é mecânico de moto, é uma oficina de motos lá, e ele já está comigo talvez há uns 9 meses, eu não tenho certeza disso, talvez até mais. E é impressionante você ver o desempenho, como ele está mantendo pelo menos. Ele veio numa tendência de queda, pessoal, e aí ele estabilizou e começou a subir. A maturidade que a pessoa tem quando ela começa a enxergar a coisa de uma forma diferente. E nós estávamos conversando hoje e a comparação que eu fiz para ele de um equívoco que ele cometeu foi o seguinte. Cara, pega qualquer peça na mão, qualquer objeto na mão. O que você faz com esse objeto? Você não fica parado olhando ele num ângulo só. Você observa esse objeto de todos os ângulos, é natural. Isso é um mouse da Microsoft, sem fio. Então, olha o que acontece. Você pega o mouse, quando eu entrego esse mouse para alguém, a pessoa vai pegar o mouse e vai girar ele de todas as formas possíveis e imagináveis para ver por vários ângulos aquilo que está acontecendo. Meu chapa, é exatamente o que você tem que fazer com o mercado financeiro. O cara que olha somente num ângulo, numa perspectiva, ele fica engessado. Ele não consegue explorar o todo. E aí, mete compra onde era para fazer a venda. Ou mete venda onde era para fazer a compra. Ou compra depois de um sinal que, teoricamente, ele tinha... Começa a confundir tudo. Pegue a peça na mão e gire de todas as formas que você puder.
antes de tomar uma decisão. Fala, pô, é legal ou não é? Utiliza e vai fazendo assim, cara. Essa foi uma metáfora, uma comparação assim que eu acho que foi muito feliz pelo grau de semelhança que eu uso diante do mercado. Quando eu olho para um padrão, para um movimento, eu não fico preso somente a ele. Eu só não viro monitor de ponta cabeça, cara. Mas antes de me posicionar, eu analiso todas as possibilidades e escolho aquela que, teoricamente, está mais propensa a continuar. Parece besteira, mas pode ser um diferencial para você. Pegue a peça e gire-a quantas vezes for necessárias para você ter ali uma leitura um pouco mais ampla, tá? E lembre, dê motivo de sobra para não entrar numa operação. Paulinho, você é louco, como é que você fala um negócio desse? Pois é, depois de todos os argumentos para não entrar forem quebrados, aí você sapeca a sua ordem, porque daí não tem mais o que fazer. Coloca lá um critério, uma lista. Ah, mas eu vou... Apareceu o padrão legal. Ah, mas está fora da tendência. Não entra. Ah, não, apareceu o padrão, está na tendência. Ah, mas cadê a confluência? Não tem, não entra. Ah, mas tem padrão, tem tendência, tem confluência, mas está fora do meu risco. Não entra. Olha, tem padrão, tem tendência, tem confluência, está dentro do meu risco, e vai criando condições que dificulte a sua entrada. Porque quando você entrar, teoricamente, né, pelo menos na teoria, você vai ter passado por um crivo, um filtro bem fininho, que vai deixar para você somente as melhores operações. Não é quantidade, meu chapa, é qualidade, tá? Então, Rafão, foi um a mais aí, né? Para que você, além de só mudar o time frame, estudar, observar de outros ângulos, através de outros ângulos, outras perspectivas, com certeza isso pode fazer uma grande diferença aí para você, tá bom? Valeu. Ó, esse aqui é caramba, 2 Rafael? É verdade, é um Rafael Ribeiro lá de São Luís, agora um outro Rafael, não tinha visto o nome. Rafael de Erechim, no Rio Grande do Sul. Ele fala com relação à prata, logística, liquidez, armazenamento, etc. Mas, entre outras, ele procurou comprar a moeda, né, a prata física. Aí no Brasil achou muito caro, enquanto aqui fora a mesma moeda era muito mais acessível. E essas moedas elas já têm ali o valor da cunhagem. Se você quer investir em prata, tenta pegar a barrinha de prata. Lembra aquelas que eu mostrei em alguns vídeos atrás? Pois é, mantenha ainda a minha estratégia, tá? Sempre tá ali aumentando o meu estoquezinho e não tenho pressa. Ah, mas caiu. Ok, se eu for para o Brasil, caiu a prata, mas subiu o dólar. Tá em dólar também, tá físico na minha mão. E o lance de eu ter a prata é o seguinte, hein? Primeiro que ela não é tão líquida. É líquida, muito mais do que aí no Brasil. Mas mesmo aqui nos Estados Unidos, não é assim, eu quero, tenho. Não. Então o fato de não ser tão líquido, eu acho que às vezes é importante você balancear isso, porque te dá a opção de negociação em alguma situação específica. Você precisa da grana. Se o dinheiro está líquido lá, você nem pensa em outras possibilidades. E isso pode ser um problema. Quer dizer, você poderia ter uma outra saída, uma outra forma mais favorável para você ou para a situação de um modo geral, e acaba simplesmente, tá aqui, vai lá e pá. Não, a prata é um pouco mais difícil, aliás, o metal de um modo geral, e em espécie é um pouco mais difícil de se liquidar. Você tem que ir até algum local, às vezes vai ter uma negociação tete a tete, isso pode te desestimular, enfim, faça dessa forma. Aí ele pergunta aqui a respeito de uma loja inglesa, eu não conheço essa corretora, na verdade uma corretora que ela trabalha com contratos, cara, sendo inglesa e tendo as certificações locais, você não tem que se preocupar, tá? Não tem que se preocupar. Meta o pau. Vai para cima. Beleza? E aqui um outro amigo nosso, o Manuel Urbano do Acre, ele faz uma outra comparação. Ele mandou essa mensagem em junho, só hoje eu vi. Desculpa aí, Manu. Vamos lá. Paulinho, tá ok. Como sou iniciante no mercado de Forex, eu vou ler na íntegra, tá ok? Abre aspas. Como sou iniciante no mercado de Forex, não tenho ainda muitas metáforas ou exemplos a ser dito. Mas, por exemplo, tenho um caminhão e fiz alguns fretes.
no decorrer do quarto mês tive 20% de lucro. Ele quis fazer uma comparação, acho que vai ficar confuso, porque eu demorei para entender o que ele quis dizer. Aí ele fala o seguinte, que ele fez alguns fretes, né, essa comparação, e nisso ele ganhou em 4 meses 20%. Só que em um único frete ele perdeu esses 20%. Gente, o que a gente não pode deixar de comparar, aí ele fala o seguinte, né, deixa só para ponderar. Bom, e fiquei no negativo, em aproximadamente 20%. Tá, claro, de caminhão eu entendo, mas estou quase convencido que devo dirigir o Forex, mas ainda preciso aprender a dirigi-lo com segurança. Operar não é só abrir a operação, abrir a ordem. Não. É gerenciar a sua posição e aquilo que você já fez. Você não pode demorar 4 meses para fazer 20% e numa única operação perder tudo que você fez. Está errado. O que você ganhou deve ser separado uma parte para que a próxima operação perca uma fração disso e não o todo, quanto mais o capital. Tá faltando conceito para a galera, tá faltando verdade que muita gente deixa de dizer e eu venho falando sempre que eu posso nesses vídeos. Falta alguma coisa ainda para o brasileiro, sabe? Eu acho que tem que quebrar alguns paradigmas e o principal não é fácil. Não é de uma hora para outra, mas como eu sempre digo e vou repetir sempre, é possível. Faça do jeito certo, tá ok? Saúde e paz, amanhã não, amanhã é sábado, semana que vem tô de volta.